quando eu acesso, né, a mente subconsciente, quando eu acesso essa glândula pineal, eu saio de um estágio de levar energia para meus centros mais baixos. Como assim? Quanto mais emoção a gente sente durante um dia, mais a gente pega o nosso campo e diminui ele pouco a pouco. Por quê? Porque os nossos centros de energia, principalmente nossos 3 primeiros chakras, eles são centros que consomem muita energia. O papel deles é consumir. Então, se eu sinto muitas emoções, se eu tenho muitas emoções, essa energia ela vai sendo cada vez puxada mais para baixo, cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo, para esses 3 chakras que ficam ali acumulando essa energia. E aí o meu campo eletromagnético vai cada vez diminuindo mais. Por isso, presta atenção, por isso que é necessário fazer limpezas. Por isso que lá dentro de Strava a gente faz as limpezas. Por quê? Para limpar essas emoções, para limpar esses sentimentos negativos. Por quê? Porque quanto mais sentimentos negativos, menor o seu campo é, mais difícil é você sustentar qualquer coisa. Mais difícil é você sustentar a sua manifestação, mais difícil é você sustentar dinheiro. Então, imagina, seu campo, né? Se você quer ter muitos alunos, se você quer ter muito dinheiro, seu campo só suporta um pouco. Seja um pouco de dinheiro, seja um pouco de poder, seja um pouco de alunos, seja um pouco de clientes. E se quanto mais você pega esses sentimentos, e mais você tem sentimentos negativos, menos o seu campo suporta. Menos o seu campo suporta, mais seu corpo diminui, contrai. Aí algumas pessoas, elas demoram realmente um tempo para fazer essa limpeza, para que o campo comece a expandir de novo. E quanto mais o campo se expande, mais sentimentos leves, como alegria, harmonia, gratidão. E quanto mais você expande o seu campo, mais dinheiro você consegue receber. Mais dinheiro você consegue reter, mais clientes você consegue reter, mais alunos você consegue chamar para o seu campo. Porque num jeito bem besta, assim, de falar, imagina que seu braço chega até aqui, você vai conseguir alcançar poucas pessoas. Agora, imagina se seu braço chega, tipo assim, infinitos quilômetros, você vai conseguir tocar várias pessoas. Esse é o seu campo eletromagnético. É por isso que algumas pessoas dizem que, sei lá, os avatares da Índia, né, tem aquela senhora que até chama Ama. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Ama do abraço, né? Existem algumas pessoas ainda que estão vivas que falam que conseguem sentir a energia dela de quilômetros à distância, que você sabe no momento que ela está dentro da sua cidade. Por que você conhece? Por que você sabe que aquela pessoa está ali na cidade? Por conta do campo eletromagnético dela, que é tão expandido, mas tão expandido que ela é capaz de alterar a estrutura toda de uma cidade. Né? Agora imagina, se você tem um campo tão expandido, mas tão expandido, será que você vai se preocupar com seu vizinho sendo reclamento? Será que você vai se preocupar com seu marido, seu parceiro sendo escasso? Será que você vai se preocupar com, sei lá, seu chefe, entendeu? Ou a sua família reclamando, ou, sei lá, sendo negativo? Você não vai, porque seu campo é extremamente forte e extremamente impactoso. Né? Por essa mesma razão, quando algumas pessoas começam a limpar também os blocos energéticos, que são esses sentimentos, né, esses sentimentos mais densos que estão ali prendendo seu campo, e esse campo começa a expandir, por essa mesma razão, o que acontece? Isso acontece direto com os alunos de Strava. Eles falaram assim, as pessoas ao meu redor estão manifestando muito dinheiro. As pessoas ao meu redor estão tendo oportunidades. As pessoas ao meu redor acabaram de me conhecer e são contratadas. Por conta desse campo extremamente expandido e toda a informação que está ali foi limpa em você, é projetada nesse campo e as pessoas também começam a sentir. É por isso que algumas vezes eu estou aqui na live e alguns falam assim, poxa, eu estava com dor de cabeça quando começou essa live e agora eu não estou mais. Nossa, consegui vender um negócio, né? São pessoas que conseguem, estão abertas para receber essas curas. São pessoas que estão abertas para receber essa informação, mesmo que a gente esteja a quilômetros de distância, tá? Então, é verdade isso que um campo eletromagnético pode afetar muito e muito, muito. Se diz que, inclusive, Jesus também tinha, né, um supercampo, mas é óbvio que ele ia ter um supercampo, um supermestre, né? Então, continuamos.
sair desse estágio de pegar essa emoção, trazer essa emoção ser armazenada nos meus primeiros chakras e meu campo está contraindo, quando eu saio disso, eu consigo emanar energia para a minha glândula pineal, eu consigo emanar energia para minha supraconsciência, eu começo a gerar um imã humano. E aí eu começo a ser um grande polo magnético, né? Eu começo a gerar um campo toroidal positivo aqui no topo da cabeça, negativo. Agora é um momento que a gente sempre tem. Momento escola. Gente, eu fico pensando assim, porque essas coisas eu aprendi tudo no terceiro ano, né? E eu falo assim, pra quê, meu Deus? Pra quê? Aí eu agora estou empreendendo, pra quê? Aí a gente tinha que desenhar um imã na escola. Lembra desse? Ou vocês não lembram? Porque eu lembro que era uma tortura pra mim. Isso era, acho que era aula de química, né? Ou física, sei lá. Aí a gente desenhava um imã, desenhava um polo positivo, desenhava um polo negativo, e a gente precisava ficar desenhando assim as linhas. Que isso quer dizer? Que basicamente para a escola não serviu para nada, mas para a vida serve. Se a gente consegue equilibrar o nosso positivo e o nosso negativo dentro do nosso campo eletromagnético, nós criamos esse campo toroidal e cada vez mais ele vai se expandindo e a gente vai criando harmonia. Quando eu tenho desarmonia entre esses dois polos, positivo e negativo, e os pensamentos, sentimentos começam a vir, este campo ele fica desequilibrado, contraído, ele fica confuso e aí fica realmente muito difícil para você atrair, puxar coisas boas para o seu campo. Quanto mais equilíbrio positivo, negativo, não no sentido negativo de tipo coisa ruim, né? Bateria mesmo, essas coisas que a gente aprendeu, acho que era física. Então, a gente tem esse equilíbrio, né? A gente tem essa força aqui, e aí a vibração começa a ser muito mais forte. Mesma coisa, se eu tenho equilibrado meu campo toroidal, eu consigo puxar através da vibração, ou seja, a lei da atração pura aqui, para aquilo que eu quero para meu campo.